Oi, meu nome é Thalita, eu sou terapeuta integrativa e o meu trabalho é ajudar mulheres a pararem de se culpar e começarem a se posicionar. E hoje eu vou falar sobre o porquê mulheres fortes anulam tanto. Você já percebeu que muitas das mulheres mais fortes que você conhece são justamente aquelas que sofrem em silêncio? Então, elas cuidam da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, resolvem problemas, sustentam emocionalmente uma família inteira. Mas quando alguém pergunta, e você, como você está? Elas travam. Sabe por quê? Porque elas aprenderam a cuidar de todo mundo, menos de si mesmas. Então hoje eu quero conversar com você sobre o porquê mulheres fortes se anulam tanto e como é possível mudar isso sem culpa. Na verdade, esse é um tema que fala profundamente sobre a minha própria história. Durante muitos anos eu vivi só para os meus filhos e não me arrependo. Eu escolhi estar presente na vida deles. Foi uma opção. Mas aos poucos, eu fui deixando partes de mim para trás. Eu fazia tudo sozinha. Eu queria dar conta de tudo. Eu acreditava que para ser uma boa mãe eu precisava me sacrificar. Chorei muitas vezes de fadiga. Eu sentia culpa quando eu pensava em fazer algo só para mim. E sem perceber, eu fui me anulando. Até que chegou um momento em que eu me questionei: quem sou eu além de ser mãe? Talvez você também já tenha se feito essa pergunta, porque quando uma mulher passa anos cuidando de todos, às vezes ela se esquece de cuidar de si. E foi justamente nesse processo que eu entendi uma coisa: cuidar de mim não me tornou uma mulher egoísta, me tornou uma mulher mais inteira. Sabe por quê? Mulheres fortes se anulam? Porque elas aprenderam que amar é se sacrificar. Muitas de nós crescemos ouvindo frases como primeiro os outros. Mãe de verdade aguenta tudo. Mulher forte não reclama, não é mesmo? E sem perceber, associamos o amor com renúncia. Mas amor não deveria significar desaparecimento. A mulher forte costuma ser uma pessoa em que todos se apoiam. E então surgem os medos silenciosos. Se eu disser não, vão se decepcionar comigo. Se eu colocar limites, vão achar que eu fiquei egoísta. Então ela continua dizendo sim para todos, mesmo quando já está esgotada. A culpa talvez seja uma das emoções que mais aprisionam as mulheres. A culpa por descansar, a culpa por pedir ajuda, por investir em si mesma, a culpa por dizer não. A verdade é que muitas mulheres vivem carregando pesos que nunca foram delas. Então, o corpo começa a falar aquilo que a boca está tentando esconder. Aparece o cansaço constante, a ansiedade, a irritação, a mente acelerada, a sensação de estar sempre sobrecarregada. Você descansa, mas continua cansada, porque não é apenas um cansaço físico, é um cansaço emocional, é a alma pedindo socorro. Muitas mulheres chegam até mim dizendo: eu não sei mais quem eu sou. E na verdade, elas não se perderam. Elas apenas passaram tantos anos olhando para todos os outros que deixaram de olhar para si. Mas sabe qual é a boa notícia? Você não precisa se abandonar, nem abandonar a sua família para voltar a existir. Não precisa deixar de amar os outros. Não precisa se tornar uma mulher fria. Você só precisa voltar a ocupar o seu lugar. Porque se uma mulher que sustenta a casa está emocionalmente vazia, toda a família sente. E eu acredito profundamente que uma mulher edifica o lar. Mas ninguém consegue edificar algo destruído por dentro. Por isso, cuidar de você não é egoísmo, é responsabilidade, é amor, é maturidade. E se você se identificou com esse vídeo, eu vou te deixar uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo por você, sem se sentir culpa? Sem sentir culpa. Pense nisso. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres que vivem tentando ser fortes também o tempo todo. Porque talvez ela só esteja precisando ouvir que você não precisa se anular para ser uma boa mãe. Você não precisa se sacrificar para ser uma boa esposa. Você não precisa desaparecer para ser amada.
Você também merece existir. Um beijo e até o próximo vídeo.